meus senhores, a todos vós, muito obrigado por estar de cá. Permitam-me que mande daqui um abraço ao Carlos Mota, que não pode estar, e que gostava... particularmente daquilo que se fazia nesta terra, que era um grande colaborador, um excelente colaborador, e com quem eu tinha assumido o compromisso de, neste dia, a pedido dele, inaugurarmos o centro de bombagem da nova estação de bombagem de abastecimento de água a Salto. Não pode estar presente e, portanto, já o saudamos e onde quer que esteja, que se sinta bem. Senhor Secretário de Estado, está Vossa Excelência em Salto, a terra do gado barrosão, uma espécie originária do norte da África, mais propriamente da Mauritânia, dizem os entendidos, eu não sou, e que chega até nós através das várias rotas migratórias estabelecidas pela atividade mercantil dos muitos povos que à Península Ibérica chegaram e de que só resta um pequeníssimo núcleo, hoje com algumas extensões no Minho, mas confinado essencialmente à zona planáltica do Barroso, que lhe deu o nome, e onde terá encontrado as condições necessárias e preferenciais à sua permanência e perpetuação. Distingue-se das demais raças pela ostentação e graciosidade da sua armadura, isto é, dos cornos, projetada em forma de lira, mas também pelas formas harmoniosas e características organolépticas inigualáveis da sua carne, que chega hoje à mesa de muito poucos e que no século XVIII tinham honras de atravessar os portões do Palácio da Corte de Inglaterra. De olhar meigo e doce, é cada exemplar carinhosamente batizado pelos seus proprietários, a quem dão nome próprio. E o povo, na sua imensa propensão ou vertente patriótica, chama-lhe carinhosamente a nossa raça uns, ou a raça portuguesa outros. Frugal, na forma como se alimenta, adapta-se assim na perfeição à agricultura de montanha que por estes lados prevalece. E é do seio desta espécie que os bois lutadores, verdadeiro emblema e marca identitária das terras de Barroso, provêm. São chamados bois de Chegas, é o chamado boi do povo. Essa extrapolação antropológica da força e do querer de um povo que se revê no seu boi, a quem destina os melhores lameiros e trato para que cumpra na plenitude as funções que lhe cabem de bom lutador e melhor reprodutor, estabelecidas por decreto popular. E que agentes do Barroso veneram e consagram na toponímia, na heráldica, na torre cineira da corte onde o boi pernoita e que Miguel Torga sabiamente diviniza, considerando-o um Deus com cornos e testículos. Mas porquê esta festa do Barrosão? Primeiramente, porque está sob a ameaça das carnes designadas, agora permitam que fale assim, low cost, que invadem o mercado nacional, importadas sabe-se lá de onde, e que chegam à mesa dos portugueses ao mesmíssimo preço das carnes de qualidade por nós produzidas, do que resulta deixarem os agricultores em precaríssimas condições. Depois, ou em segundo lugar, porque falamos de uma marca comercializada pela certificação DOP e cujo processo de valorização e afirmação comercial importa implementar, por forma a que a marca seja protegida dos abusos ou banalizações vulgarmente encontrados Portugal abaixo e alavanquemos como seguro de vida dos produtores envolvidos na sua criação. E a estratégia que agora falo tem de começar por aqui. E Salto, que muito justamente se ervora e embaidece em ser o solar da raça, tem de ser quem primeiro tem de empenhar-se e dar o exemplo. Talhantes e restauração da terra têm de fechar portas às outras espécies. Assim se faz com a arauquesa, com a mirandesa, com a maronesa, a caxena ou a alentejana, que são a elite das carnes nacionais. E criar-se-á um elemento ou fator de diferenciação que originará fluxos contínuos por parte dos apreciadores da boa mesa que procurarão a terra para degustação, servida na bandeja da confiança e que é condição essencial para a credibilização do produto. Em terceiro e último lugar, porque é também esta a forma do município
homenagear os bravos e resistentes produtores de salto que nunca optaram por outras espécies de crescimento rápido e consequentemente, de proventos e proveitos acrescidos. E é a pensar neles e no futuro da terra que este evento tem lugar. E aos vaidosos criadores de gado da raça barrosã, guardiões deste nosso património ambulante, anuncio desde já que, em reconhecimento do esforço patriótico de preservação deste património, irá o município de Montalegre incluir no próximo orçamento uma verba que contempla o subsídio por nascimento para esta espécie tão emblemática. Digamos que, à falta de meninos, subsidiamos as vitelas e os vitelos. Já não vamos a tempo de corrigir erros históricos, como os que se cometeram quando se deixou cair a raça no limite da ameaça de extinção, ou como quando se fez à raça barrosã o que os reis de Portugal e Espanha fizeram em Tordesilhas com a divisão do mundo das descobertas. Mas é sempre tempo de cerrar fileiras em defesa do que ainda resta e que hoje, antes que divida, tem de unir Montalegre e Boticas. Senhor Secretário de Estado, falei da raça para que Vossa Excelência perceba melhor como faz sentido termos Vossa Excelência, prestigiado membro do Governo de Portugal, entre nós. Sai daqui valorizado, porquanto terá ficado a saber coisas que porventura desconheceria. Permita-me esta imodéstia. E o tempo ocupado na abordagem à carne barrosã é o tempo em que procurei aliviá-lo dos discursos lamechas e protestativos que ocupam normalmente as sessões a que as exigentes funções da governação vos obrigam. Sou neste contexto dos que considera que os tempos difíceis que atravessamos, as desigualdades em que nos movemos ou as incertezas de que o nosso futuro coletivo é feito, são culpa de todos nós, isto é, dos governos, dos políticos e dos autarcas. Mas é também do povo, que nunca soube fazer do voto ou da autoestima a arma para um maior rigor, exigência e objetividade no traçar de desígnios para Portugal. Ora, não há desígnio que resista aos crónicos laxismos na abordagem ao princípio número 1 da política e que é fazer, tão só, aquilo que tem de ser feito. Vou assim, numa pincelada, relembrar a Vossa Excelência as coisas que todos sabemos que têm de ser feitas, mas a que ninguém ousa deitar mãos. Vive-se no país a tragédia dos incêndios, que vêm crescendo e que todos envergonha. Se hoje são o que são, imagine-se a proporção que irão ter quando nas nossas aldeias já não morar ninguém e nos quartéis de bombeiros não haja voluntários para os combater. É o cenário a que o despovoamento do território nos leva e que governos, autarcas e povo em geral, há muito tínhamos a obrigação de ter previsto e tentado obviar. Que fazer agora, então, para remediar ou inverter o curso de tamanha desgraça? É tão só fazer-se o que tem de ser feito. Nos idos anos 40 e 50 do século passado, o Estado Novo investiu na agricultura e na floresta. Distribuiu terras e deu casa a quem no território se quis fixar para ajudar a combater os desequilíbrios da balança comercial que abalavam a economia do país. Florestou também os montes ditos comunitários ou baldios, cujas espécies são, tristemente, as que agora alimentam, ao jeito de publicidade gratuita, os noticiários das televisões. Isto é, alimentam, falta aqui qualquer coisa, os que alimentam os incêndios que, por sua vez, alimentam os noticiários das televisões, que é uma perfeita vergonha. Se as grandes marcas pagam para fazer publicidade na televisão, alguém anda a fazer a publicidade gratuita aos incêndios, isto obviamente lamenta-se. Retomar a aposta da agriculturação e da florestação no respeito pelos pilares da sustentabilidade económica, ambiental e social é a única forma de fixar os jovens à terra e abrir os caminhos do futuro para os territórios ditos de baixa densidade. Para tal, urge, ainda que seja pela via das sesmarias ou da expropriação, dar início ao processo complicado do emparcelamento ou reestruturação fundiária. A agricultura é uma atividade económica essencial à sobrevivência dos povos e jamais pode continuar a ser feita no quadro bucólico da torna do lameiro, da torna de água no lameiro ou da enxada às costas. Há que ter visão e dimensionar a propriedade para que as máquinas entrem nela e a tornem produtiva e rentável e à terra seja dada a função social que lhe cabe.
É este o desígnio a que temos todos em conjunto de deitar mão e de imediato implementar. Se o fizermos, e é pena que o Portugal 2020 o não contemple, os milhares de escravizados nos restaurantes de Londres regressarão para se envolverem na atividade em que foram iniciados e de que gostam sobremaneira. E os muitos milhares de técnicos desempregados encontrarão nas tarefas de elaboração do cadastro e de reestruturação fundiária a oportunidade que a República teima em não dar-lhes. Termino com uma referência ao quadro comunitário que ora se inicia e de que Vossa Excelência foi um dos principais mentores. Pela primeira vez, há que dizê-lo, se criam mecanismos de majoração para os territórios ditos de baixa densidade. Há aqui uma louvável diferenciação, que, embora tímida e insuficiente para, no curto prazo, ajudar à correção dos desequilíbrios instalados na sociedade, mas que não deixa de ser reveladora de uma clara intenção em alterar o trajeto que conduziu ao esvaziamento do território. E com isto também estou a louvar o trabalho tido por Vossa Excelência. Louva-se o propósito, só que não chega. É preciso maior audácia e ir mais longe. Submissos a Bruxelas e orgulhosos da condição de aluno bem comportado, quando deveríamos querer ser mestres ou doutores, nunca, nos anos de permanência na União Europeia, acionámos uma única derrogação em defesa da nossa frágil economia. E subscrevemos um acordo de parceria que, a menos que seja reprogramado, nos vai obrigar a devolver montantes significativos lá mais para o final do quadro comunitário que agora se inicia. A esta falha na concepção genérica soma-se o propósito mais ou menos escondido de vermos o Estado ao autofinanciar-se em matérias quase diria residuais, como seja o do financiamento das refeições escolares. Aguardamos assim com preocupação o desenvolvimento do quadro comunitário, particularmente nas incidências que o mesmo possa ter na dinamização do mundo rural. Para a florestação do território, fileira importantíssima para a sobrevivência e sustentabilidade do mundo rural, sobrará muito pouco. E o anacronismo de havermos protegida, com medidas palacianas, como a que impõe nos terrenos sujeitos ao regime florestal, um afastamento de 50 metros ao limite da propriedade, em zonas de minifúndio, onde a construção agrícola tem de comprimir-se, enche-nos a todos de ridículo. O ciclo urbano da água fecha a oportunidade das câmaras se candidatarem à remodelação de redes de água ou construção de etares ou ramais de saneamento. Ficam de fora as águas de Portugal a mostrar um rabo de engorda para o que lá mais para diante se verá. A eficiência energética mais parece um investimento ou fonte de rendimento para o Estado quando põe os aderentes a suportar uma percentagem significativa dos ganhos, que são, sobretudo, ambientais. Não dá continuidade a projetos iniciados debaixo do chapéu do quadro estratégico anterior, o que faz com que a principal saída de Montalegre para a A24 fique com o adorno de uma lindíssima ponte sem encaixes de estrada que os municípios de Chaves e Montalegre reclamam e a servir de chacota aos vizinhos galegos que vão rir-se e desdenhar da nossa incapacidade em traçar desígnios. Não há modelos perfeitos e também o quadro que aí vem não será. É bom, muito bom, injetar dinheiro na economia na perspectiva do crescimento e do emprego de que precisamos como de pão para a boca. Como é igualmente bom a aposta nas universidades enquanto fontes de pesquisa e de saber onde tudo se alavanca. É bom ter-se posto um ponto final no desperdício, no desvario ou na fachada. Para o Portugal profundo, onde nós estamos, e onde se requer especial atenção, sobrará proporcionalmente muito pouco e de tal eu me lamento. Por cá continuaremos a resistir. Jamais nos calaremos aos desmandos, venham eles de onde vierem, como jamais condescenderemos com os que fazem de conta que Portugal existe e para ele olham de soslaia. Tenho dito. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Administrador da EDP,
Senhoras e meus senhores, eu queria, de facto, antes de mais, agradecer a oportunidade que é dada à Universidade do Minho para estar aqui hoje nesta ocasião. A Universidade do Minho, que é um ator fundamental no sistema universitário português, quer também ser um ator essencial naquilo que une, julgo eu, todos os parceiros que hoje aqui se encontram, que é a promoção do desenvolvimento do nosso território. A Universidade, como qualquer universidade, tem algumas preocupações essenciais. Essas preocupações têm a ver com a produção de conhecimento novo, essa é uma função essencial da Universidade, e a Universidade aí coexiste e compete com todas as universidades portuguesas e com todas as universidades estrangeiras. A Universidade tem uma função essencial também na difusão do conhecimento que produz, e falo através dos programas de formação, dos programas de ensino, de licenciatura, de mestrado, de doutoramento que oferece, mas cada vez mais a Universidade, e a Universidade do Minho em particular tem essa preocupação, a Universidade pretende ser, como há pouco dizia, um agente decisivo na promoção do desenvolvimento da região em que se encontra. Na Universidade do Minho costumamos dizer que que não somos uma universidade regional, mas somos uma universidade que está numa região e quer contribuir para o desenvolvimento dessa região. E falo de formas muito diversas. Falo através de uma interação muito significativa com o tecido económico e produtivo, falo também através da atividade cultural que promove, falo através de um conjunto muito diversificado de iniciativas, como esta que hoje aqui assistimos. E este programa Coempreende, um programa de promoção do empreendedorismo, na publicação que agora está a ser distribuída, é caracterizado como um programa destinado à promoção da capacidade empreendedora e do desenvolvimento de novos negócios. E esta é, de facto, uma vertente que cada vez mais estrutura a ação da Universidade. Fazemos-lo de diversas maneiras, sob diversas formas. Este programa é um bom exemplo de como somos capazes de nos articular com uma estrutura, como uma empresa como a EDP, com o patrocínio e o envolvimento ativo de uma Câmara Municipal, no caso concreto, a Câmara Municipal de Montalegre. Os prémios que hoje aqui foram atribuídos, que testemunham o resultado do esforço que a Universidade vem fazendo, testemunham sobretudo uma outra coisa, não é? Que é, e o Sr. Secretário de Estado há bocado referiu, que é a capacidade que todos nós, cada um de nós, tem de se tornar um agente ativo na criação de emprego, e esse é, de facto, um dos grandes desafios que se colocam hoje à sociedade portuguesa. E, portanto, a Universidade do Minho está muito satisfeita com este seu envolvimento neste programa, agradece penhoradamente aos seus parceiros nesta aventura e espera que, evidentemente, este seja um passo mais num caminho que queremos trilhar e no qual sabemos que contamos com importantes parceiros para o realizar. Muito obrigado a todos e muitas felicidades às pessoas que foram hoje aqui premiadas. Senhor Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Reitor da Universidade do Minho, autoridades presentes nesta Assembleia, minhas senhoras e meus senhores. Eu, antes de mais, gostaria de, atendendo à sessão em que estamos, de dar os parabéns ao representante da Associação dos Criadores de Raça Barrosã, que há pouco estava aqui sentado, pelo excelente trabalho que estão a executar. Como não podia deixar de ser, viemos a Salto, não é a primeira vez, já muitas vezes isso aconteceu, e, repito, como não podia deixar de ser, viemos almoçar a Salto. E almoçamos a famosa Posta Barrosã. Quando estávamos, antes de chegar a postinha, o termo diminutivo não é equivalente ao volume que vem a seguir, antes de chegar à postinha, alguém com quem eu tive o privilégio de almoçar dizia que provavelmente a carne mirandesa seria melhor do que esta. Bom, veio a posta e todos no final
de forma unânime dissemos, não senhora, esta é francamente melhor, estava excelente, portanto, parabéns pelo trabalho que estou a executar, está muito bem. Relativamente ao que nos traz aqui propriamente dito, não viemos a salto só para comer a posta, o que nos traz aqui é explicar um pouco o posicionamento que a EDP tem relativamente aos novos aproveitamentos que vai executando pelo país fora. Concretamente aqui nesta região, como sabem, estão em curso já bastante avançado, 2 obras, Venda Nova 3, Salamonde 2, a primeira das quais é a maior central hidroelétrica que o país vai ter. O nosso posicionamento, francamente, é diferente do que no passado. Não podemos unicamente construir e explorar, temos que ter uma relação com as comunidades completamente diferente. E é isso que procuramos fazer. Patente está na estrutura que a EDP tem hoje em dia, em termos de ter departamentos de sustentabilidade, ter um departamento de relações com comunidades, está aqui a sua responsável, Gera Ana Paula Moreira, e procuramos interagir de uma forma muito próxima com as populações, no sentido de perceber quais são as maiores necessidades e onde é que podemos ajudar. Nesse sentido, surgiu este programa de empreendedorismo, eu digo formado por esta pequena troika, que não procura nenhuma austeridade, pelo contrário, procura sim o desenvolvimento, mas também este programa, repetindo ou parafraseando o que disse o Sr. Secretário de Estado, que explicou os objetivos deste programa de uma forma que eu diria exemplar, o objetivo basicamente é encontrar nas populações locais ideias e tentar ajudar para que se consiga fixar neste norte as populações, tentar criar empregos, tentar fixar aqui a população. Obviamente não é com isto que se vai resolver tudo, mas estamos certos que vai ser uma ajuda importante. E dizemos que estamos certos por uma razão simples. Temos implementado este mesmo programa noutros locais, em particular há quase 10 anos na barragem, no entorno da barragem do Baixo Sabor, assim como na própria barragem de Fostua, com os resultados que nós reputamos de excelentes. Estamos certos que aqui, estamos na segunda edição, vamos também atingir esses mesmos resultados. Não me irei alongar muito, desejo principalmente aos vencedores desta sessão, os maiores sucessos, para que assim possam contribuir para a fixação da população na região e o desenvolvimento regional também. Muito obrigado a todos.